Fala, time! Bom ou não? Estou muito feliz. Mais um vídeo aqui no canal. Espero que você aproveite bastante, porque a gente tem muito assunto interessante para falar. No nosso último encontro, no nosso último vídeo, publicamos uma aplicação no Azure, utilizando o Resource App Services, mas publicamos manualmente, através de uma extensão do Visual Studio Code. Legal? Funciona, entregamos o valor. Mas quando a gente está começando a fazer ações repetitivas, a gente está propício também a errar. E também a gente está perdendo muito tempo. Então a ideia é automatizar, né? Até no código, quando a gente tem alguma ação repetitiva, a gente utiliza um loop, um laço, um for, um while, um do while, para que essas ações elas sejam feitas automatizadas, né? De uma forma repetitiva. Então não vamos perder tempo com isso. Mas antes também da gente colocar a mão na massa e já criar pipelines, o que é pipeline, como é que funciona esse processo, o que é importante, o que não é importante, vamos entender sobre os fundamentos antes mesmo de começar a utilizar uma tecnologia. E é isso que vai nos permitir a trabalhar com qualquer ferramenta. Entendendo os conceitos, entendendo os fundamentos, a gente consegue trabalhar em diversos ambientes. Então, bora pro vídeo. Se tem uma coisa que insistentemente eu falo nas minhas palestras, eu falo com os alunos, com os meus alunos, é que as ferramentas elas estão aí para nos auxiliar, para nos servir. O que é importante são os fundamentos. Você não consegue programar sem saber lógica da programação, sem saber os fundamentos. Você não consegue criar um bom design de classes sem entender os fundamentos da orientação a objeto. E por aí vai. Fundamentos são importantes em todos os cenários. Nosso objetivo aqui é ativar valor na cloud. Nosso objetivo é aprender um pouco mais sobre nuvem. Estou utilizando o Microsoft Azure como nosso Cloud Provider, mas todos os conceitos que vocês têm aprendido aqui no CodeFC, simplificando conceitos, são simples, relacionados a fundamentos. E aí você pode usar a ferramenta que melhor servir no seu cenário, beleza? Hoje nós vamos falar sobre automatização de processo, automatizar a nossa entrega de valor depois que a gente desenvolveu alguma coisa. No último vídeo a gente fez isso de uma forma manual, através de uma extension do Visual Studio Code, nós publicamos um web app no Microsoft Azure. Show de bola, funciona. Mas a gente tem um delayzinho ali, né? Toda hora ter que fazer essa ação repetitiva pode também determinar o tempo que a gente vai demorar para entregar essa solução. E tem vários outros benefícios quando você automatiza, inclusive evitar erros humanos em diversas esferas, tá? Então, antes da gente prosseguir, antes da gente automatizar o processo, vamos entender os conceitos, vamos entender o fundamento. Se você chegou agora, não está entendendo nada que eu estou falando, do como a gente automatizou no Visual Studio Code, como é que a gente está fazendo essa jornada para a cloud, fique tranquilo. Na descrição do vídeo vai ter uma playlist que está falando toda essa jornada, está contando toda essa jornada. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, dê o likezinho, compartilhe, porque aqui a ideia é a gente poder mudar a vida das pessoas através do conhecimento, não é verdade? Então vamos lá, vamos entender agora um pouquinho sobre essa questão do processo automatizado, tá? A gente ouve muito falar um buzzword que está muito... a gente ouve muito, né, no mercado, que é o DevOps. Falar sobre DevOps, o que é DevOps? Então, tem vários aspectos relacionados, várias definições relacionadas ao DevOps, mas no meio de todo esse mecanismo, né, essa quantidade de informação, existem dois itens que fazem parte, que nos auxiliam a entregar um valor mais facilmente, tá? É o CI e o CD. Nós vamos falar um pouco do CI. E por que é importante? Entender o processo de CI vai te permitir a ter conhecimento para criar os seus pipelines, né? Afinal de contas, o processo de CI ele nos ajuda bastante a ter feedbacks rápidos, tá? Então, como é que funciona isso? Imagina a seguinte situação. O CI é o Continuous Integration. E o que é um Continuous Integration? Se você usa um repositório baseado em Git, você tem repositórios distribuídos, ou seja, cada um desses devs aqui representado por esses quadros azuis possui um repositório local, onde eles conseguem fazer commit, onde eles conseguem fazer merge, criar branch e por aí vai. Só que nós temos um código centralizado em um server.
usando o GitHub, no nosso caso do MyLinks. Então o GitHub é o nosso server. Então nós temos uma replicação do branch que você deseja, da nossa estrutura de código dentro de cada máquina de desenvolvedor, ok? Quando esses desenvolvedores estão trabalhando em features, correções de bugs, etc., eles estão trabalhando localmente. Em algum momento é necessário que esse código seja submetido do repositório local para um repositório online, para centralizar essa informação. Então, a partir do momento que cada um desses desenvolvedores executa essa ação de submeter o que eles implementaram para um servidor remoto, acontece a integração, que é juntar o código de todos os desenvolvedores dentro de um repositório no server. Lógico, existem N tarefas a serem feitas nesse processo, que é merge, um desenvolvedor commitou antes do outro, ou fez o push, né? Antes do outro desenvolvedor fazer o push, eu tenho que fazer o pull, que é baixar para fazer o merge, resolver as dependências, enfim. Mas o processo é esse. Atualizei localmente, atualizo no servidor, e isso é uma integração, é onde eu vou centralizar tudo que foi feito por todos os repositórios locais, beleza? Só que durante esse processo, tá, nós executamos uma automatização do processo de integração. Essa automatização ela é traduzida no nome de pipeline. O que é o pipeline? O pipeline são comandos que são executados passo a passo, sequencialmente, com o propósito de gerar um artefato. A grosso modo é isso. Um exemplo de pipeline, tá? Obter o código mais atual, ou seja, imagina que o pipeline é um outro desenvolvedor, tá? Um agentezinho que está ali esperando alguma ação. Qual que é essa ação? Uma integração do código, um push. Recebi o push, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o código atualizado. Depois que ele baixou o código atualizado, ele vai restaurar os pacotes. No caso de uma solução como o do MyLinks, né, que é um Web API, ele vai compilar essa aplicação e aí, de fato, ele vai gerar o artefato a ser publicado em algum ambiente. Isso é o nosso pipeline, é o fluxo a ser executado. O que é interessante? Se você observar o pipeline como um quebra-cabeça ou até mesmo como um encanamento, né? Se durante esse processo de obter código mais atual, restaurar pacotes, compilar, você precisar acrescentar algum outro passo, algum outro step, alguma outra task, você simplesmente insere entre as tasks que você gostaria. Por exemplo, depois de compilar minha aplicação, eu gostaria de executar o teste de unidade. Então eu vou ter um processo logo após compilar, que é a execução de teste de unidade, para eu saber se tudo que foi implementado está em conformidade, se não há erros na minha execução de teste. E é aí que tem a beleza do pipeline, porque ele nos traz feedbacks rápidos. Pode acontecer, você está lá desenvolvendo uma feature e aí no calor ali de finalizar essa feature, você não executou o teste unitário, você simplesmente fez o commit, fez os merges que foram necessários e submeteu sua versão para o servidor. O servidor, então, ele vai pegar o seu commit e vai executar todos esses procedimentos. Na hora que chegar no teste, se houver algum erro, ele vai quebrar o pipeline, ele vai dar um erro. Isso significa que, com esse erro, o seu artefato ele não vai ser entregue, porque tem uma não conformidade. Então, olha o feedback rápido que a gente tem quando estamos trabalhando, como estamos integrando código de diversas partes do mundo, de diversos desenvolvedores, né? A nossa realidade hoje. Então o pipeline é extremamente importante e você pode agregar, dependendo da estratégia, dependendo da necessidade da sua aplicação. Eu falei sobre execução de teste, então se o teste falhar, o artefato não vai ser gerado. Posso colocar uma análise estática de código, um sonar também? Posso, vou também colocar uma tarefa aqui depois de compilar e por aí vai. Então o pipeline é a geração dessa sequência lógica que a todo momento que houver uma integração, ele vai receber um estímulo e vai executar esse script insistentemente para validar antes de você enviar um artefato para produção, para você não pegar um erro lá em produção. Então isso é o Continuous Integration, tá? Ele acontece a todo momento, continuamente, e essa integração ela vai te dar propriedade não só para evitar com que códigos mal feitos sejam submetidos para produção, quanto também para ter toda aquela análise de qualidade
e de segurança e o que quer que seja do que você está construindo, beleza? Bom, depois que você trabalhou com o seu Continuous Integration, ele já te deu alguma resposta a mais, isso no ato é automatizado, a execução bem automática, assim, o robozinho vai lá e executa o agent, né? Passou, deu tudo certo, gerou o meu artefato, e aí eu vou produzir o meu Continuous Deployment ou Continuous Delivery. E qual que é a diferença entre esses sujeitos, né? Basicamente é o seguinte, eu tenho servidores de dev, de QA, de prod, isso pode variar de projeto para projeto, tá? Mas cada um desses servidores aqui tem um pipeline a ser executado por diversos motivos. Da mesma forma que o pipeline de CI vai executar alguns procedimentos, o pipeline de CD também vai executar outros procedimentos. Podem haver validações de testes de integração, podem haver validações de testes de segurança mais apurados, enfim, tem um pipeline e também para ele saber como que ele vai publicar essa aplicação em determinados ambientes. Qual que é a diferença do deployment para o delivery? Como é um processo automatizado, depois que o pipeline do CI executou, ele vai automaticamente fazer uma trigger, se você desejar assim, para um pipeline de CD. E aí ele já executa esse pipeline de CD em dev, publica, automaticamente ele passa para o próximo pipeline, se assim você configurar, e automaticamente ele vai para o outro pipeline. Então o deployment ele vai fazendo as publicações automaticamente, beleza? Deployment. O delivery, ele executa o deployment, mas ele precisa de uma aprovação. Então o delivery, a diferença entre ele e o deployment você só pode publicar no ambiente de produção se o owner, ou vários owners, ou quem quer que seja, aprovar essa publicação. E aí eu tenho o meu delivery, tá? Então, entenda que é um deployment, porém de forma assistida. E aí, esse owner ele pode receber um e-mail, e através desse e-mail, ele decidir se quer com que aquela nova versão da aplicação seja publicada no ambiente produtivo ou não. Ele pode receber isso por e-mail, tá? E de novo, temos feedback nesse processo de CD, porque acontecendo alguma coisa durante o pipeline aqui, nós vamos ter a resposta se aquele artefato foi ou não publicado, qual que é o motivo e tal. Então perceba o quanto que o conjunto de execução do processo de CI e de CD é extremamente importante para a gente poder não só do que foi desenvolvido até um ambiente produtivo, né, ter essa capacidade de entregar isso rapidamente, sem depender das pessoas fazerem isso manualmente, esquecer, etc. Mas quanto eles nos dão feedbacks que trazem muito valor durante o processo de desenvolvimento. Não vou me ater a todos essas nuances relacionadas ao desenvolvimento, até para não ficar um vídeo muito extenso. Se você está gostando desse assunto, se gostaria de saber mais sobre esse processo de desenvolvimento, envolvendo CI, CD, talvez Code Review no meio, comenta aqui no vídeo, vai ser legal. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, ativa o sininho, se inscreva, dê o joinha e compartilhe, tá bom? Então, com base no CI e o CD, a gente automatiza essa entrega e eu não tenho mais que clicar, gerar o publish manualmente do meu projeto, clicar no Visual Studio Code ou no Visual Studio para fazer essa publicação, tá bom? Isso é muito importante. E aí, para a gente fazer esse processo de automatização, existem N ferramentas para isso. GitLab, o Bitbucket, o Azure DevOps, o Jenkins, SQL CI e por aí vai. Cada uma dessas ferramentas tem algumas particularidades. Aqui nós vamos utilizar, já que você está seguindo essa série, nós vamos utilizar o Git Actions para fazer isso para a gente. E o Git Actions, ele vai funcionar como qualquer outra das ferramentas que eu mencionei, com esse fluxo de pipeline, né, de CI e CD, e basicamente ele vai nos auxiliar nessa automatização de tarefas, baseado em eventos. Quais são esses eventos? Fiz um push para uma branch main, é um evento. Pode ser que eu dispare um action se assim eu desejar. Fiz um pull request da develop para main, né? A main recebeu um pull request, é um evento. Ou seja, com base em um ativador, numa trigger, ele executa o pipeline, que é o que já acontecia, como eu falei, no CI e no CD. E o fluxo que a gente implementa no Git Actions, ele, resumidamente, ele está baseado numa autenticação, ou seja, onde você quer publicar sua aplicação, tá? Ele está baseado no build, no processo nosso de CI, ok? E também ele vai ter o nosso processo de CD, que é o deploy. Então, nesse flow que nós vamos implementar, nós vamos fazer esses 3 cenários. A autenticação ela é necessária porque estamos no Git. Eu quero publicar a minha aplicação no Azure.
Como que o Git vai saber como publicar essa aplicação no Azure? Como que o Git vai gerenciar as credenciais para de fato ter permissão de publicar uma atualização dessa aplicação no Azure? Processo de autenticação. E nós vamos entender e fazer isso de uma forma segura, tá? Uma forma que, inclusive, está na documentação da Microsoft, né? Então, a gente tem que fazer isso de uma forma interessante, tá? Segura. O build, o processo de build. Atualmente, a nossa aplicação ela é um API. Claro, ela depende do banco de dados. E também nós vamos inserir, num segundo momento, essa automatização do banco de dados. Então, basicamente, vai ser recuperar os pacotes, compilar a aplicação, gerar o publish, o artefato dessa aplicação, e depois passar a responsabilidade para que ela seja submetida por um ambiente produtivo. No nosso caso, nós só temos um web app funcionando automaticamente. Então, o que nós vamos receber de feedback quanto a isso? A todo momento agora, depois que a gente configurar esse action, que você fizer algum código, fizer um commit, fizer um push para o seu repositório Git, automaticamente ele vai pegar esse artefato e vai publicar no seu ambiente. Automaticamente. Se houver algum erro, você vai ter esse erro no ato, vai te dar um feedback. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, que aí você vai fazer o improvement da sua solução, ok? Então, o processo de CI/CD vai ser concentrado dentro do nosso Git Action. Isso aí vai ser, obviamente, um assunto para o próximo vídeo. Bom, chegamos até aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais como é que funciona esse processo entre o que você desenvolveu e chegar no ambiente produtivo, né? Passando para o CI e o CD. Isso é uma pontinha do iceberg quando a gente está falando de toda aquela estrutura lá do DevOps. E DevOps não vai ser só automatização, mas todos esses conceitos que você aprendeu aqui, vocês podem utilizar em qualquer cloud provider, em qualquer tecnologia, qualquer ferramenta. O conceito e os fundamentos é o que são importantes, né? Espero que vocês tenham gostado. A playlist vai estar na descrição. Curta o canal, ative o sininho, dê um like, compartilhe. Vamos fazer um time de conhecimento sobre cloud aqui. Espero que vocês estejam comigo no próximo vídeo para a gente, enfim, implementar o pipeline. Então, até mais e a Code FC.